Todos gostam de falar sobre o tempo. Geralmente, isso significa falar da temperatura. Frígida no inverno ou tórrida no verão, a temperatura é uma parte integrante de nossas vidas. Aquela bela física que nos foi ensinada por Newton nos diz muito pouco sobre a temperatura. Mas há uma conexão. Quando eu levanto este bloco, estou lutando contra a gravidade. Agora, o bloco possui energia potencial. Se libero essa energia potencial, ela se transforma em energia cinética. Veja o que aconteceu agora. A energia cinética desapareceu. A energia potencial desapareceu. Meu trabalho desapareceu. Não é que ache que ninguém reconhece o meu esforço, mas o que aconteceu com ele? A resposta é que ele se transformou em calor. Movimento aleatório de átomos e moléculas. A prova disso é que a mesa está um pouco mais quente agora do que estava antes. Assim, existe alguma conexão entre temperatura e o movimento de átomos e moléculas. Essa conexão é o nosso assunto de hoje. Há muito tempo atrás, os cientistas chegaram à conclusão de que a temperatura está associada com o movimento aleatório de átomos e moléculas. Estou em sintonia com a KNT, a rádio KNT de Hot Springs. A pessoa comum não precisa da ciência para saber quando está quente ou frio. Há 25 minutos atrás, o mercúrio ultrapassou 112 graus Fahrenheit e ninguém sabe onde irá parar. Mas voltemos aos sons suaves que lhes são oferecidos por Packard, a marca de distinção. De uma ou de outra maneira, a temperatura afeta tudo que existe na Terra. A prática e a memória, a intuição e a experiência, o paladar e o tato. Tudo isso proporciona um sentido muito prático de temperatura. Mas para saber, e não apenas sentir, o que é realmente o quente ou o frio, é preciso uma certa objetividade. E também alguma forma de quantificação. Isso exige alguns instrumentos científicos. Um termômetro, por exemplo, de qualquer tipo. O estilo não importa muito desde que ele funcione. As long as it works. Encontrar um meio preciso de medir a temperatura pode ser um desafio. Às vezes é difícil controlar a temperatura. Como ela é desprovida de dimensões físicas, não existe uma maneira de medir diretamente a temperatura. Enquanto o comprimento de um objeto pode ser expresso em metros e sua massa em quilogramas, a temperatura só pode ser medida em termos dos seus efeitos. E a temperatura só pode ser medida de maneira efetiva quando existe uma escala aceita. Observada numa escala Fahrenheit, ainda predominante nos Estados Unidos, ou na escala Celsius. As escalas de temperatura são escalas científicas eficazes porque oferecem padrões de comparação. Um ponto de calibração útil é o ponto de congelamento da água. Na escala Celsius, a água congela a 0 grau. Na escala Fahrenheit, ela congela a 32 graus. Outro ponto de calibração confiável é o ponto de ebulição da água. A água ferve a 212 graus Fahrenheit
ou 100 graus centígrados na escala Celsius. Mas a água e as pessoas não são as únicas afetadas pela temperatura, qualquer que seja o seu método de medição. A temperatura também pode afetar a pressão. Pressão é a força exercida por área unitária, neste caso, no tecido de um balão. Obviamente, a pressão é afetada pelo calor. Mas essa não é a única maneira de encher um balão. De que maneira o gás enche um balão? Ou, dito de outra forma, como o gás exerce pressão contra uma parede sólida? Cada vez que uma molécula de gás atinge uma parede, ela dá um pequeno impulso à superfície. Ao voltar do encontro com a parede, a molécula altera sua quantidade de movimento. A mudança da quantidade de movimento significa que uma força agiu sobre a molécula. Isso significa que uma força oposta agiu sobre a parede. À medida que um número cada vez maior de moléculas atinge a parede, os impulsos individuais começam a se fundir. Numa velocidade que mal podemos imaginar, até mesmo num gás comum como o ar, ocorrem choques constantes de moléculas contra as paredes, ocasionando uma pressão uniforme. Este fenômeno é ilustrado por um cálculo de computador do tipo usado hoje pelos cientistas em suas pesquisas. O pistão e cada átomo são programados para obedecer às leis de Newton e depois liberados. O pistão está caindo como se estivesse sobre a força da gravidade, mas é sustentado pelos átomos que com eles colidem. A massa na parte mais alta do pistão mostra a intensidade da pressão. Esse tipo de cálculo é chamado simulação dinâmica molecular. Essa simulação pode ajudar a explicar por que é preciso combustível para manter um balão de ar quente no alto. O calor é a energia dos movimentos aleatórios de átomos e moléculas. O aquecimento de um gás provoca um aumento da energia cinética de todas as suas moléculas. Cada colisão exerce uma maior pressão sobre a parede. É por isso que o aquecimento de um gás aumenta a sua pressão. De maneira inversa, é por isso que é preciso uma menor quantidade de gás para manter a mesma pressão. Em virtude do aquecedor, um menor número de moléculas é necessário para proporcionar o equilíbrio de pressão de dentro do balão. Ele pesa menos que o mesmo volume de ar. É por isso que o balão flutua. Em essência, tudo depende da força e da quantidade de movimento, da ação e da reação. Isaac Newton escreveu um livro sobre força, quantidade de movimentos, ação e reação. O livro tinha algo a dizer sobre a pressão e volume de um gás. E o que ele disse foi uma surpresa, porque ele provou que até mesmo o grande Sir Isaac podia estar enganado. A explicação correta, baseada firmemente nas leis da mecânica de Newton, mas não na teoria dos gases de Newton, foi oferecida por cientistas do século XIX. Joule, Maxwell e Boltzmann. Expresso em termos modernos, eles descobriram que a pressão de um gás é proporcional ao número de moléculas e inversamente proporcional ao volume. É também proporcional à energia cinética média de uma molécula. Aplicando-se as leis de Newton do movimento,
as moléculas individuais de gás descobriram que a constante de proporcionalidade é simplesmente 2/3. Esse grande prognóstico teórico surgiu como uma resposta ao conhecimento experimental cada vez maior sobre a natureza dos gases. No século XVII, quando era tênue a linha divisória entre ciência e feitiçaria, foi preciso um pesquisador fora do comum para enfrentar o desafio dos gases invisíveis. Ele era um químico e físico, muitas vezes acusado de introduzir física demais em sua química. Seu nome era Robert Boyle. Durante 15 anos, ele trabalhou em seu laboratório em Oxford. Mais do que o seu contemporâneo, Isaac Newton, a abordagem de Boyle estava além do seu tempo. Ele contratou assistentes e enfatizou o método científico, mas ao contrário de Newton, Boyle era acessível ao grande público. Até sua morte em 1691, a sociedade londrina viu Robert Boyle como um dos cientistas mais populares da época. Boyle foi um dos primeiros praticantes da abordagem quantitativa. Ele anotava tudo detalhadamente, de maneira que outros puderam repetir, verificar e aperfeiçoar suas pesquisas. A prática de Boyle tornou-se universal e praticada universalmente como o método científico. Na maior parte das vezes, Robert Boyle desenvolvia suas atividades científicas com o máximo de cuidado. Ele descobriu que, numa determinada temperatura, o produto da pressão e do volume de um gás é quase constante. Se a temperatura de um gás permanece inalterada, a pressão é inversamente proporcional ao volume. A equação experimental PV igual constante é conhecida como a lei de Boyle. A aplicação da mecânica às propriedades de um gás explica o significado intrínseco dessa lei. A constante na lei de Boyle é igual a 2/3 o número de moléculas vezes a energia cinética média por molécula. Em outras palavras, PV é proporcional à energia cinética total de todas as moléculas do gás. Essa energia cinética é uma forma de calor. O aquecimento de um gás provoca a elevação da sua pressão ou a expansão do seu volume. Mas o aquecimento de um gás também pode provocar um aumento da sua temperatura. Isso significa que a temperatura está relacionada à pressão e ao volume. Mas de que maneira? Foi o que se indagou Jacques Alexander César Charles. Charles estava intrigado com os voos de balão de ar quente dos famosos irmãos Montgolfier, os pioneiros dos balões de ar quente. Em 1º de dezembro de 1783, Charles realizou o segundo voo de balão da história. Pioneiro na ciência e no espaço, ele iniciou experiências visando explorar a natureza dos gases. A curiosidade de Charles o levou a descobrir que todos os gases se expandem igualmente quando sofrem igual aumento de temperatura. Charles discutiu suas grandes, mas ainda não publicadas, descobertas com Joseph Louis Gay-Lussac, outro cientista francês entusiasta de balões, capaz de se elevar a uma altitude de mais de 6 quilômetros. Ao publicar sua própria obra, Gay-Lussac descreveu, criticou e aperfeiçoou de maneira considerável a descoberta de Charles. Sofrendo determinada pressão, o volume de qualquer gás se altera na mesma fração de cada grau do aumento de temperatura. Se esse comportamento fosse sempre verdadeiro, poderia haver uma temperatura tão baixa que um gás não ocuparia qualquer volume. À medida em que o gás fosse se aquecendo, seu volume aumentaria em proporção à temperatura. Naturalmente, a razão pela qual o volume aumenta é o aumento do calor, ou energia cinética das moléculas.
Essa ideia levou a um novo conceito da própria temperatura. Ela teria um significado absoluto baseado nas propriedades universais dos gases. Um zero absoluto, a temperatura mais baixa possível, seria a temperatura na qual um gás estaria inteiramente desprovido de calor. De acordo com Charles e Gay-Lussac, o zero absoluto ocorreria a 273 graus Celsius abaixo de zero, ou 459 graus Fahrenheit abaixo de zero. A ideia de uma temperatura absoluta recebeu sua forma final por Lord Kelvin, cujo nome seria dado à escala de temperatura absoluta, ou escala Kelvin. Na escala Kelvin, a temperatura é diretamente proporcional ao volume de um gás, como Charles e Gay-Lussac haviam dito que deveria ser. Mas uma quantidade dupla de gás deveria ocupar 2 vezes o volume. Em outras palavras, o volume também deve ser proporcional ao número de moléculas de gás. A lei de Boyle diz que em qualquer temperatura constante, PV é constante. Mas se T se altera, essa constante também deve se alterar. Assim, PV é proporcional a MT, quer N e T sejam ou não constantes. A constante de proporcionalidade, K, é definida como sendo igual a 1,38 vezes 10 elevado a 23 joules por Kelvin. Essa definição determina o valor de 1 Kelvin. Com isso, determinando toda a escala de temperatura Kelvin. Por exemplo, o gelo derrete a 273 Kelvin. E o ponto de ebulição da água é 373 kelvins. Não estou aqui. Não tinha certeza se ela iria conseguir. Vejam, tentei dirigir mais devagar e a situação piorou. Dirigir mais rápido também piorou. Graças a Deus encontrei um posto com o mecânico. Vou lhes contar uma coisa. A temperatura ambiente é de cerca de 300 kelvins. Pelo amor de Deus. Eu estava com medo disso. Acho que deve ser superaquecimento. A superfície do Sol, 6.000 kelvins. Joguei fora algumas enciclopédias só para aliviar a carga. Eu estou tão feliz de encontrar esse aqui. A temperatura no interior do núcleo do Sol é de 15 milhões de kelvin. Rapaz, você parece já ter arrumado uns 100 carros hoje, né? Por que é que não vai embora? Eu estou trabalhando aqui na cidade. As casas ficam muito longe uma das outras. É muito pior do que eu pensava. Garotinho, não faça isso. Não faça isso. Esse carro está passando por um momento difícil. Muito obrigado, né? Pode ir. Eu tenho que chamar o padrão. Mais perto da Terra, as experiências de Charles e Gay-Lussac sugeriam que uma vez que o gás pode ser comprimido, os gases devem ser compostos de partículas separadas pelo vácuo. Aplicando as leis da mecânica a essas moléculas invisíveis, chegamos à teoria cinética dos gases. Uma teoria que diz que a energia cinética do gás, o efeito coletivo das colisões moleculares, é o que dá a um gás sua pressão e volume. Mas pressão vezes volume também está relacionada à temperatura absoluta. Assim, existe uma relação direta e simples entre temperatura e calor. A temperatura absoluta é fornecida por 2/3 da energia cinética média de uma molécula do gás. E, naturalmente, o calor de um gás
é apenas a energia cinética média das suas moléculas. Em outras palavras, o calor e a temperatura podem estar relacionados a uma propriedade mecânica, a energia cinética das moléculas individuais do gás. Mais uma vez, não importa de onde sobem ou onde caem, todas as temperaturas estão relacionadas à pressão do gás. A equação PV igual mKT. Uma equação vital, tanto na física quanto na química. É conhecida como a lei de gás ideal. Nem todos os gases são ideais, mas a lei do gás ideal descreve com precisão o comportamento dos numerosos gases reais. Mais do que uma definição da escala de temperatura absoluta, ela expressa tanto a lei de Boyle quanto a lei de Charles, que conduz a uma teoria cinética da temperatura. Não sei se você entende de carros. Se entende, diga logo, por favor. Aqui certamente temos problemas. Eu sou um vendedor de enciclopédias. Eu vou lhes mostrar parte do material que tenho comigo, mas... E esses sons suaves nos trazem a hora certa aqui na KNT. E agora uma mensagem do nosso patrocinador. Nos Estados Unidos, usamos a escala de temperatura Fahrenheit. Já ouvi histórias absurdas sobre como surgiu essa escala. Mas vou contar o que aconteceu realmente. Daniel Fahrenheit não era um cientista. Era um comerciante polonês que no século XVIII decidiu se aperfeiçoar no novo ramo da fabricação de instrumentos científicos. Ele via um grande futuro nos termômetros calibrados. Soube que um astrônomo dinamarquês chamado Olaus Rømer sabia fazer esses instrumentos. Viajou então para a Dinamarca com o objetivo de ver Rømer calibrar os seus termômetros. Rømer inventara sua própria escala de temperatura, que da mesma forma que a de Celsius, se baseava no ponto de congelamento e no ponto de ebulição da água. Mas a escala era diferente da escala de Celsius. Em primeiro lugar, Rømer construiu uma escala de 0 a 60 graus e não de 0 a 100 graus. A escala de 0 a 60 correspondia provavelmente aos graus de uma circunferência. A segunda diferença é que Rømer não gostava de números negativos. Assim, quando mergulhou seu termômetro em água gelada, ele não marcou esse ponto como 0 grau, e sim como 7,5 graus, deixando 1/8 da escala para baixo. No dia em que Fahrenheit veio observar Rømer calibrar seus termômetros, Rømer fabricava termômetros para serem utilizados com fins meteorológicos. Um termômetro para fins meteorológicos não deveria assinalar do ponto de congelamento da água ao seu ponto de ebulição, pois a temperatura raramente atinge essa marca. Rømer fez uma marca no ponto de congelamento e outra marca assinalando a temperatura do corpo humano. Quando encontrou essa marca, ela era de 22,5 graus. Essa foi a escala básica adotada por Fahrenheit. Mas Fahrenheit não gostava de frações, e quando fabricou seus próprios termômetros, multiplicou tudo por 4. Agora a escala é de 30 a 90 graus. Do ponto de congelamento à temperatura do sangue. Ele pensou então que seria mais conveniente ter 64 graus entre esses dois pontos, e não 60. A razão é que ele precisava gravar marcas de graus unitários em seu termômetro. Se houvesse 64 graus entre seus dois pontos de calibração, ele os dividiria pelo meio e novamente pela metade 6 vezes. Assim, ele alterou novamente a sua escala de temperatura
para que fosse de 32 graus a 96 graus, uma diferença de 64. Assim, usando esse termômetro, ele mediu a temperatura da água em ebulição de forma pouco precisa e decidiu que ela era de 212 graus. Depois da sua morte, a temperatura de 212 graus foi definida como a temperatura da água em ebulição. Isso alterou a temperatura do corpo para 98,6 graus. Foi assim que surgiu a escala Fahrenheit. Talvez vocês queiram perguntar qual seria a melhor escala de temperatura. A escala Kelvin, ou a escala absoluta, é a escala usada pelos cientistas. A escala Celsius é quase ideal para a cozinha, pois é baseada na temperatura da água em ebulição numa panela sem tampa. E a escala Fahrenheit, que vai de 0 a 100 para tempo normal, é quase perfeita para o tempo. Bom, é isso aí. Até a próxima.